Marcos, capítulo 2. Você que é um bom discípulo de Jesus, você já está aí com as ferramentas do discípulo na tua mão, né? Lembrando que a gente faz o boletim da igreja, mas você não pode depender do boletim da igreja, amém, irmãos? Porque Jesus vai falar com você agora e você vai anotar aquilo que o Senhor vai falar com você. Marcos 2, nós vamos ler 12 versículos, do verso 1 ao 12. A gente compartilhou essa palavra aqui na quinta-feira, mas hoje eu pregava ela, foi completamente diferente, irmãos. Falei cada texto aqui que eu nem imaginava que eu ia falar, eu acabei compartilhando. É os adolescentes. Fiote, que o negócio pega fogo. Glória a Deus. Cuidar dos adolescentes, né, irmãos? Os juniores. Você vê, eu até esqueci uma coisa que eu ia falar aqui. O título da mensagem é a cura de um paralítico. Né? De um paralítico em Cafarnaum. Verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pai, fala conosco através da Tua palavra, Senhor, e por meio do Teu Santo e Doce Espírito. Irmãos, Jesus volta para Cafarnaum, porque a vida de Jesus era muito intensa. Ele estava sempre em movimento. E Cafarnaum significa, na Bíblia, lugar de descanso. E se teve uma coisa que Jesus não conseguiu fazer nesse momento, foi descansar. Porque logo que as pessoas ficaram sabendo que ele estava em Cafarnaum, muita gente foi para lá, né? Muita gente, uma multidão. Só que Jesus também, ele não se iludia com a multidão. Ele sabia que a maior parte daquelas pessoas ali não estavam ali por causa dele, de fato. Estavam ali porque estavam atrás de algum benefício, alguma coisa que ele pudesse fazer por elas, né? Ou curiosidade mesmo para ver os milagres. E ele aproveita para fazer o quê? Para anunciar a palavra. Estava ali Jesus anunciando a palavra e de repente, irmãos, chega algumas pessoas e 4 amigos carregando um paralítico. Semana passada o Bruno pregava aqui sobre a lepra, né? Como um símbolo do pecado. Falando que a lepra, ela corrompe e contamina.
A lepra, ela vai matando aos poucos e vai afastando as pessoas mais queridas da nossa convivência de perto de nós. E a gente vê aqui que Jesus, ele quer nos mostrar um princípio espiritual também. Não dá para dizer que esse cara estava enfermo por causa do pecado. O texto não deixa claro isso. Mas alguns outros textos já mostram que o pecado pode levar uma pessoa à enfermidade, não é verdade? Jesus fala para o enfermo, quando ele cura, vai, não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Mas também é verdade que você ser perdoado dos teus pecados, isso não quer dizer que você vai ser curado. Né? Pode ser que não. Eu não sei o que Jesus queria, de fato, se ele queria de fato mostrar que ele era Deus aqui, porque nós vamos ver que tem algumas evidências aqui que só Deus poderia realizar e Jesus realiza. Mas da mesma forma que a lepra corrompe e corrói e contamina, o pecado, irmãos, ele paralisa. Ele deixa você paralisado. E eu lembro que tinha uma frase, eu não sabia de quem que era, eu fui procurando hoje, e eu achei essa frase. Eu acredito que não seja dele, mas é uma pregação do Hernandes Dias Lopes, mas eu acho que essa frase não é dele. Eu não falei isso aqui de manhã, mas agora de tarde me veio isso à mente, eu fui procurar. O pecado vai levar você mais longe do que você quer ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você quer ficar. E o pecado vai lhe custar mais caro do que você quer pagar. Então, se tem uma coisa que a gente tem que tratar severamente na nossa vida, é com o quê? Com o pecado, irmãos. Com o pecado. Sabe? Porque o pecado vai nos paralisar. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você está paralisado. Tem áreas da sua vida que estão paralisadas. Por quê? Porque tem pecados não inconfessos. Pecados que de repente você não quer tratar com eles. Né? Você fica se desviando e se esquivando dessas áreas da sua vida, né? Do teu caráter que você precisa tratar. E você não quer, só que isso te paralisa. Isso vai matando a vida de Deus, impedindo o fluir do Espírito dentro de você. Você já não ora mais como você deveria orar, né? Você já não lê e medita mais como você deveria meditar. Quando as pessoas chegam no nosso gabinete pastoral aqui, irmãos, para fazer aconselhamento, né? Quando as pessoas são cristãs, são aqui da igreja, já caminham há algum tempo, a primeira pergunta que eu faço para elas, sabe qual é? Como está a sua vida com Deus? Parece uma coisa tão bobinha, né? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua vida de oração? A tua vida de meditação na palavra? E o que eu percebo é que na grande maioria das vezes, já não tem mais vida com Deus. Se apartaram de Deus, sabe? Voluntariamente. E você se apartar de Deus voluntariamente é um perigo, irmãos. Sabe? Pecado voluntário é um problema sério. Eu queria ler 2 textos com vocês. Um está lá em Judas. É um livro antes de Apocalipse. É um livro que precede Apocalipse. Se você achar Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, você volta um pouquinho e você vai achar Judas. E a gente tem que tomar cuidado porque tem pessoa que se acostumou com o pecado já é uma prática na vida dela, uma prática comum, a mente está tão cauterizada e o coração está tão endurecido que ela quer levar você também para o mesmo estilo de vida dela. Daí você ouve frases como essas aqui, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, já ouviu essa daí? Essa é o que o diabo mais usa dentro da igreja. É essa e essa outra aqui, ó. Mas está todo mundo fazendo. Já ouviram, irmãos? Hein? Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Sabe? É gente que transforma a graça de Deus em libertinagem. É gente que confunde confrontação contra o pecado com legalismo. Eu falava na minha supervisão outro dia lá. O pessoal que estava lá se lembra disso.
perguntei para eles o que é legalismo. Né? Legalismo não é você confrontar o pecado. Porque às vezes a gente confronta o pecado de alguém, a pessoa fala, é muito legalista. Isso tem nada a ver com legalismo. Legalismo é você querer obter alguma coisa de Deus pelos teus méritos próprios. Entendeu? Isso é legalismo. É você achar que você vai orar muito, e você vai jejuar muito, e porque você jejuou muito e orou muito, você vai receber de Deus. E não é nada disso. Porque você recebe de Deus, irmãos, às vezes você nem ora, você está recebendo de Deus. Você recebeu o ar hoje, de Deus? Você pediu o ar que você respira hoje? E recebeu. Tanta coisa que você recebeu, você nem pediu. Mas é o contrário. À medida que nós caminhamos com Deus num relacionamento de intimidade, de amor, Ele vai acrescentando tudo aquilo que é necessário na nossa vida. E de forma abundante. Ah, mas para que serve o jejum então, pastor? O jejum serve para você ficar mais suscetível à presença de Deus. Porque Deus está presente em todos os lugares, irmãos. Você sabia disso? A Bíblia diz que em Cristo nós nos movemos, existimos e vivemos. Nós estamos em Deus. É uma coisa absurda, né? Mas todo o universo, as galáxias, as estrelas, tudo isso está inserido em Deus. Então Deus ocupa cada centímetro, cada milímetro do universo. Por quê? Porque nós estamos nele. Então o jejum é para você mortificar a sua carne e você ficar mais sensível à voz de Deus e aplicar com clareza a verdade de Deus na sua vida. E à medida que você vai fazendo isso, Ele vai liberando coisas para você, coisas vão se materializando, porque você vai ficando cheio da vida dEle. Tem um texto que a gente fala muito aqui, né? Que os pensamentos do Pai são pensamentos de paz, de bem, para nos dar o fim que desejamos. Mas Ele está falando para quem isso aí? Para aquela pessoa que está cheio dEle, porque quando você está cheio dEle, você vai desejar o quê? O que Ele deseja. Entendeu? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas à medida que você caminha com Ele, você vai agradando a Ele, Ele vai imprimindo em você os desejos dEle. E Ele mesmo manifesta esse desejo em você. Mateus diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus nos chamou para caminhar com Ele, irmãos. E aí a gente fica fazendo muito esforço, sabe? Mostrando os nossos méritos a Deus, achando que por causa dos nossos méritos, nós vamos alcançar alguma coisa. A gente não vai alcançar nada. Entendeu? Deus nos chama para caminhar com Ele. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e eu vou fazer você uma pessoa perfeita, uma pessoa madura. E lá em Judas capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, no verso 3 assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E aqui ele continua. Ele vai dizendo que esses homens, eles são como rochas submersas, no verso 12. E em vossas festas de fraternidade, sabe, são pessoas que têm um sotaque de crente, sabe, tem uma aparência piedosa, mas são verdadeiros anticristos, porque eles negam a cruz. Eles vivem de acordo com a vontade deles, eles não se submetem à cruz de Cristo. Eles não estão dispostos a renunciar absolutamente nada pelo Senhor.
E o pecado já os paralisou. E o que eles querem fazer é paralisar as pessoas que estão ao redor deles. Sabe? E aqueles que estão menos apercebidos acabam se deixando influenciar por essas pessoas. Por quê? Porque não conhecem a palavra, não tem um filtro na mente, que é a palavra, no coração, e se deixam levar por todo o vento de doutrina. E essas pessoas estão em todos os lugares, irmãos. Em todas as instituições. Mas eu quero lembrar também que dentro de todas as instituições também está a Igreja de Jesus, que é coluna e baluarte da verdade. Amém? E a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja sem mácula e sem rúcula. Rúcula. Ruga, né? Entendeu? E qual que é o botox que Jesus usa? Isso me veio agora. O botox que Jesus usa é a palavra, irmão. Vai te deixando, né? Lisinho, bonitinho. Não é não? É assim. Dentro da igreja batista, presbiteriana, metodista, quadrangular, Assembleia de Deus, as comunidades. Ali também está a igreja. Mas ali também está essa turma aqui. E essa turma aqui fala de ímpio, mas tem aqueles filhos que insistem em viver uma vida voluntária no pecado. Também falei isso lá na minha supervisão, né? Você tem que falar umas coisas dessas assim para gerar um pouco de temor nos irmãos, entendeu? Abre sua Bíblia em Hebreus, volta um pouquinho. Hebreus capítulo 10. O que acontece com a gente, como filho de Deus, quando a gente decide permanecer numa vida pecaminosa, onde Deus está falando para a gente, sai daí. Porque eu comentava aqui, depois se der tempo, eu vou explanar um pouco sobre essa questão. Deus sempre envia o profeta em 2 momentos da nossa vida. Sabia disso? Ele envia o profeta quando? Fala assim, antes. Ele te avisa, fala, para, sai daí, não faz isso. Ah, pastor, mas você é muito legalista. Para, irmão, sai daí. Até que a gente cansa, irmão. Sabe o que a gente fala para o cidadão? Vai lá. Vai, meu filho, vai viver. Vai, meu filho, vai crescer. Vai, meu filho, vai sofrer. E a gente vai estar aqui, você vai voltar, né? Essa semana, teve um irmão na jornada de oração, a gente falando sobre essas questões de orar por salvação e tal. E aí, toda a jornada de oração, eu dou alguns dados para eles, do que está acontecendo e tal. E um se revoltou, falou, não, pastor, então a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que orar ou para salvar, ou para Deus exterminar. Eu falei, não, irmão, que espírito que é esse, cara? Não, a gente tem que orar para entrar todo mundo. No máximo, a gente tem que fazer o seguinte, a gente ora para salvar. E está vendo que o cara não se emenda, a gente entrega o corpo a Satanás para que a alma seja salva. Não é não? Mas não mata, porque tem que entrar todo mundo. O desejo do coração do Pai é salvar quem, irmãos? Todos, e todos vão ser salvos? Não. Por quê? Porque literalmente vão rejeitar o Espírito da graça. Me perguntaram outro dia, o que é pecado para a morte? Pecado para a morte é você rejeitar conscientemente a pessoa de Jesus Cristo. Você falou, não quero. Eu não quero. Irmão, o cara tem que ter muita fé, tem que ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. Porque até o diabo crê e treme. Entendeu? Mas tem muita gente que não crê. E tem muito crente brincando com o pecado. Olha o que diz esse texto de Hebreus, capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos... o subtítulo da perícope aqui diz o seguinte, o castigo do pecado voluntário. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários.
sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Vai ter juízo, irmãos? O que o texto está dizendo? Deus vai julgar? Vai julgar. Por isso que a gente tem que atentar para os nossos pecados, irmãos. Áreas da nossa vida, uma pergunta para vocês agora. Os que estavam aqui de manhã não vale responder, né? Áreas da sua vida que foram redimidas por Cristo, você pode voltar a cair nelas? O que você acha? Pode, não vigia para você ver. Jesus fala assim, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. A carne é fraca, irmãos. Eu dava o exemplo dos 3 pastores conversando aqui, né, de manhã. Um fala assim, eu não posso ver uma mulher que, né, eu fico louco, eu peco. Outro fala, eu não consigo parar de mentir, né? O terceiro falou assim, eu não consigo guardar segredo. Entendeu? Entendeu? Você tem áreas na sua vida, irmãos, que você precisa vigiar. Às vezes é nessa área da sexualidade. Quer ver um pecado que, irmãos, muita gente acaba caindo nele várias vezes? É o pecado da língua. Você já falou mal de alguém? Fala logo, irmão. Vai, todo mundo levanta a mão, 100%, vai. Daí você vai lá, Senhor, me perdoa e tal. Daqui a pouco você está fazendo? Está fazendo isso é uma fraqueza. Isso é uma coisa que paralisa a gente. Sabia disso? Vai paralisando a vida de Deus. Porque a Bíblia fala que de cada palavra frívola que sai dos nossos lábios, nós daremos conta dela no dia do juízo. Entendeu? Da nossa boca tem que sair somente palavras de edificação que transmitam graça àqueles que ouvem. Sabe? Conforme a necessidade, diz o texto. Pode pegar lá em Efésios. Então quer dizer, se você não tem o que falar, você não pode perder a oportunidade de fazer o quê? De ficar quieto. Agora pensa, o que pode estar te paralisando hoje, irmãos? O que pode estar impedindo o fluir de Deus na sua vida? Porque Deus trata, amados. E é Deus quem trata. E o legal é que Deus, amados, Ele não esconde nada. Ele não deixa as coisas debaixo do tapete. Lembra de Davi? Vocês lembram de Davi? Irmãos, Davi, maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ele pegou a mulher de um cara chamado Urias. E sabe qual era o problema de Urias, irmãos? Sabe qual era o maior problema do Urias? Que Urias era um cara íntegro, fala íntegro, de caráter. Davi pega a mulher dele e aí tenta um plano, né? Fala, não, traz o Urias da guerra, deixa ele ficar com a esposa dele, porque ele ficar com a esposa, vão falar que o filho é dele. E o cara fala, não, isso não é justo. Meus companheiros estão na guerra, eu volto aqui para ficar com a minha esposa. Dorme na varanda de casa. Aquele dia, irmãos, Davi precisou de remédio para dormir. Fala um remédio para dormir aí. Ele está perturbado, esse homem não entrou. Rivotril. Tomou uma caixa de Rivotril. Irmãos, ele tomou uma caixa de Rivotril e não dormiu naquela noite. Tão perturbado que ele estava. Aí o que acontece? Aí o cara tem poder, o que ele vai fazer? Fala assim, vai queimar o arquivo. Fala, queima o arquivo. Ele queima. Tem uma pregação, irmãos, essa vai ser em nome de Jesus, que eu tiver uma oportunidade. O nome dela é queima de arquivo. O tanto de arquivo que a gente queima, irmãos. Só que Deus passa a fatura nesse processo, amém? Você não pode matar um Urias e achar que vai ficar assim no mais. Porque Urias era filho, amém, irmãos? Davi mata Urias. Imagina que você é uma mãe, um pai de Urias, um irmão de Urias. E você ouve Davi orando quando ele se arrepende. A oração de Davi era mais ou menos assim: Pai,
pequei contra ti somente. Imagina, você é pai e a mãe do Urias, o que você ia querer fazer com Davi? Você fala assim, vou evangelizar a cadeia lá em Israel, vou matar o rei. É duro, né, meus irmãos? O cara queima o arquivo, e ele vai para Deus, e ele vai acertadamente. Do ponto de vista teológico, o pecado é sempre contra Deus, mas ele fere e mata pessoas. Esse é o problema. Só que Deus deixou isso assim no mais. Lembra que eu falei para vocês que Deus sempre envia o profeta. Ele envia o profeta antes e ele envia o profeta depois. Ele envia várias vezes antes para o quê? Para alertar, sai, para, deixa desse negócio, sai desse aí. A pessoa insiste. Depois ele envia de novo para fazer o quê? Para confrontar. Aí Natan chega lá com o maior cuidado, porque podia perder a cabeça também, porque quem queima um, queima o quê, irmãos? Queima um caminhão, entendeu? Quem queima um, queima 10. E ele conta a historinha das ovelhas, e Davi fala assim, em cima da sua justiça própria, fala assim, ó, vai ter que restituir 4 vezes. O profeta fala assim, esse cara é você, Davi. Vocês lembram o que aconteceu com Davi? O que ele tentou fazer em oculto, Deus traz à luz do dia. Deus, cara, é de temer, irmãos, por isso que a gente tem que temer o pecado. Sabe? Deus alerta. A gente insiste. Amnon abusa sexualmente da irmã, Tamar. Absalão mata Amnon. Absalão usurpa o reino do pai. E depois Absalão dorme com todas as concubinas à vista de todo Israel. Deus julgou essa situação? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus, irmãos. Foi Deus tratando a vida do filho dele. Deus restaurou Davi? Restaurou, porque, por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Porque ele não se importava com o que o homem ia dizer. Ele chega na presença de Deus e rasga a alma, Senhor, pequei contra ti. Sabe? E pasme você, esse não foi o pior pecado de Davi. Você sabe qual foi o pior pecado de Davi? Esse aí é fichinha, irmãos, perto do pior pecado de Davi. O pior pecado de Davi é quando ele pede o censo. E o general do exército dele fala assim, meu rei, não precisa fazer isso. Para que fazer isso? Para que saber quantas pessoas tem em Israel? Davi tinha se colocado no lugar de quem aí? Do próprio Deus. Esse foi o pior pecado de Davi. Entendeu? Achar que ele conquistou tudo aquilo lá com a força do braço dele. Você lê Deuteronômio, irmãos, desafio você a ler com a tua família Deuteronômio pelo menos uma vez por semestre. Deuteronômio, para você ter uma ideia, era o livro predileto de Jesus. E Deuteronômio vai falando dos mandamentos, leis. E Deus fala assim para os caras, depois que vocês entrarem na terra e eu prosperar vocês, não passe pela cabeça de vocês achar que foi pela força do braço de vocês que vocês conquistaram essas coisas, porque não foi. E eu levantei vocês. Por isso, irmãos, nós precisamos tratar severamente com as áreas da nossa vida que vão contra a palavra de Deus, porque o trono de Deus é trono de justiça e santidade. Uma coisa que Deus quer nos ilustrar aqui, com esse texto de Marcos, é que o pecado paralisa. Ele vai reter você mais do que você quer ficar retido. Ele vai levar você além daquilo que você queria ir. E vai cobrar uma fatura maior daquilo que você esperava. É assim ou não é? É assim, amados. Quem já não sofreu com isso aqui? Não é verdade? Coisa que você sabia que não era para fazer, mas você queria fazer. Mas você vai lá e faz.
Daí sofre o quê? Dores de quê? Dores de parto, irmão. Aliás, dor de parto não, dor de vesícula. Falar para você, irmão, que dor. Olha, que é aquilo, Leandrão? Fala aí. Irmão, você chama Jesus de Genésio. Senhor, tem misericórdia. Que dor que é aquilo, cara? Eu sei que é aquele negócio lá. Dor de vesícula. Você começa a suar de dor, por causa de dor, cara. Pecado faz isso. Ele paralisa. O que tem te paralisado, irmãos? O que você tem levado de forma banal, que é essencial, que é princípio bíblico? Mas graças a Deus, que esse paralítico tinha uma coisa, irmãos, porque quando você está paralisado, você precisa do quê? Você precisa de amigo, fala, você precisa de amigo. Amigo que é amigo vai te conduzir para perto de quem? Para perto de Jesus. Se você tiver alguém que está querendo te apartar de Jesus, lá em Deuteronômio vai falar também. Só que lá era radical, mata mãe, mata pai, mata irmão. Se alguém ele fala desse jeito, se alguém quiser te apartar do deusismo, mata. Mas você não é para você matar, tá, irmão? Você não vai matar. Você só não vai se deixar influenciar por eles. Entendeu? Você vai começar a orar, você vai se posicionar, você vai começar a dizer não. Entende? Não é para você matar, tá bom? Não, você chega em casa e já quer. O pastor mandou fazer uma chacina aqui em casa. Você não serve a Jesus, não é para matar ninguém. Mas você não pode se deixar influenciar. Tomar cuidado com o discurso. Esse discursinho, não tem nada a ver, está todo mundo fazendo. Entendeu? Vamos ali que não tem nada a ver. Sabe? Tem a ver. O ambiente influencia. Eu achei legal, porque eu já falava isso aqui, tem um livro sobre batalha espiritual que eu li. Esqueci o nome. E tem um capítulo que ele fala só sobre ambiente. Mas um pastor falando sobre isso, vai falar, o cara está muito espiritual. Mas a tua sogra falou sobre isso, Daniel. Não falou? Ela deu uma palhinha ali, a doutora Leia, psicóloga. Ela falou que o ambiente influencia. Influencia ou não influencia? Influencia. Então, cuidado com o ambiente. Entendeu? Cuidado. Tem ambiente que é carregado do quê? De demônios. Você vai ser influenciado se você não estiver muito cheio da presença de Deus. Então, amigo que é amigo, ou ele te conduz até Jesus, ou ele traz Jesus para conversar com você, meu amado. Que a gente vê isso na Bíblia. Entendeu? E graças a Deus que esses caras aqui, que esse cara aqui tinha o quê? Tinha amigos. E são essas pessoas, amados, que muitas vezes a gente tem que pegar no colo. Andar 1 milha, 2 milhas, perseverar. Pagar para ir no encontro de vida vitoriosa. Ligar, estou passando aí na tua casa para ir no jornada de oração. Sabe, a mulherada de tarde, estou passando aí para a gente ir lá na oração das 14 horas. 14 horas, né? Vou te buscar para a gente ir no G100. Até essa bênção fazer o quê? Aprumar. Eu tenho um amigo meu, hoje ele é presbítero da IPI, lá do pastor Messias, casado, esse cara foi mais de 20 anos homossexual. Ele tem uma experiência com Jesus, ele teve várias recaídas, e ele falou, olha o que ele falou para mim, falou, Edu, o que fez a diferença na minha vida foi o meu discipulador. Esse cara não desistiu de mim. Era recaída em cima de recaída. Esse cara ia lá, me pegava pelas mãos, me levantava, me colocava de pé, me levava para a igreja, até eu consolidar. Até eu conseguir de fato vencer isso na minha vida. E dá 2, 3, a gente já quer chutar o pau da barraca, né, irmão? A gente já quer chutar o pau da barraca. Essa bênção. Você não é convertido, não. Isso aí tem que nascer de novo. Já ouviu essa aí? Insiste, irmãos. Ora! Vem para as reuniões de oração, ora na tua casa, mas faz alguma coisa, sabe? Faz alguma coisa.
Não desiste dos seus amigos. E se você se encontra paralisado, pede ajuda. Outro dia eu cheguei numa pessoa aqui da igreja e falei, irmãos, eu só cheguei porque Deus falou para mim falar com ele. Às vezes acontecem essas coisas. Fui lá e falei, Deus está falando isso para você, papapá, e é para você voltar para a sua vida de oração. Ele falou assim, Edu, me ajuda, me cobra isso. Uma vez por semana eu mando um zap para ele. E aí, como é que tá? Quanto você investiu de tempo em Deus essa semana? O que você está lendo? O que você leu? Isso está fazendo bem para ele, irmãos. Sabe? É alguém que estava meio que paralisado, eu estou ajudando ele a fazer o quê? Alavancar. Uns quantos que eu estou ajudando a fazer isso? Entendeu? Alavancar. Você está paralisado, grita. Me ajuda. Né? E ajude. Interceda. Irmãos, tinha mais 2 pontos aqui na pregação, não vou falar não. Eu vou parar por aqui. Eu quero orar com vocês. Lembrando, para encerrar isso aqui, para a gente não ficar na morte, o pastor só passou com o telefone de pecado. Lembrando que no verso 5, Jesus fala assim, filho, os teus pecados estão... Sabe por que Deus falou tudo isso para nós nessa noite? Porque Ele quer perdoar os nossos pecados. Ele quer levantar você. Ele está dizendo aqui que Ele tem o melhor para você. Ele está dizendo que os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Ele está dizendo que você vai sair dessa igreja hoje vencendo para vencer. Mas você precisa tomar uma posição na sua vida em áreas específicas que só você sabe. Sabe? Porque a nossa identidade, irmãos, é isso que a gente precisa tomar posse. A nossa identidade é a identidade de mais do que vencedor, amém? Você está do lado de um campeão, de uma campeã de Deus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o pecado não tem mais domínio sobre vocês, nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Mas o que a gente não pode fazer é transformar a graça de Deus em o quê? Em libertinagem. E você não vai mais ficar deixando Satanás chutar a porta da tua casa, não. Porque o texto bíblico não fala sobre isso. A Bíblia diz que você vai chutar a porta da casa dele. Não é isso que diz o texto? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus. Você vai começar a orar em fé. Você vai começar a profetizar sobre o vale de ossos secos, irmãos. É o que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, profetiza a minha palavra, profetiza sobre o vale de ossos secos, e esses ossos vão reviver. Porque a Bíblia diz em Romanos 4, verso 17, que Deus vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Mas você precisa o quê? Profetizar, exercer fé, aonde? Na palavra. Casamento tá uma nhaca, vou profetizar sobre o meu casamento, sabe? Meu marido vai ser uma bênção, ele vai parar com essa conversa fiada, sabe? Ele vai começar a orar, ele vai começar a exercer o sacerdócio, a função de profeta e rei dentro de casa. Vai ser um homem firme, que se posiciona, não vai ser essa coisa que eu estou vendo aqui, Jesus. Não! Vamos, homem de Deus! Profetiza sobre ele, irmã! Mas profetiza, mas fica quieta também, né? Profetiza lá na oração. Não adianta você ficar na cabeça dele. Entendeu? Profetiza a bênção. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia vai ganhar seu marido como? Calada, fala calada. Sabe por que Jesus fala isso? Porque é difícil para os irmãos ficar calados, irmão. Quer falar, quer ficar falando. E os irmãos também vão profetizar sobre a irmã. Não, essa irmã aqui, minha esposa vai ser uma bênção, meu. A minha esposa vai ser aquela mulher lá de Provérbios 31. Honrada, louvada, abençoada, mulher serena, discreta, abençoada, intercessora, idônea. O que mais, irmãos? Vai, ajuda aí. Aleluia. Só que você tem que profetizar, você fica metendo pau nela, seu abençoado. Profetiza sobre o vale de ossos secos, irmão. Exerce fé nesse negócio. Você tem que crer na palavra de Deus, senão você rasga essa Bíblia e se lambuza no pecado. Só que é verdade, irmãos, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Só que isso aqui é um livro espiritual, você tem que pôr em prática. Você tem que levantar de manhã
vencendo para vencer. Né? Nem que vá acordando no processo, né? Porque eu venho para a igreja, eu venho acordando. Sabe, eu não sou aquela pessoa que acorda, já estou acordado. Não, eu vou acordando, sabe? A minha esposa não, cara. A minha esposa é uma coisa assim, quando ela levanta, ela levanta. Eu falo, meu, que menina, cara. Tem alguma coisa com essa menina. Né? Mas você tem que profetizar. Amém, queridos? Você tem que meditar, você tem que investir tempo na palavra. Menos rede social. Menos novela. Mas nem vou falar de novela, porque crente não assiste novela. Estou falando aqui porque o Senhor quer o melhor para vocês, amém, irmãos? Ele chamou você para te abençoar, meu. Você é um vitorioso, você não pode ficar andando aí cabisbaixo. Você tem que levantar essa cabeça, sacudir a poeira, sabe? E dar volta por cima. Em nome de Jesus, amém?